Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 8 de maio de 2020, no ar o programa Fundos Imobiliários ao vivo pela Infomoney TV. Ao vivo e ainda em casa. Ainda e talvez por mais algum tempo. E não poderia faltar nesse formato, não digo novo, mas temporário do programa Fundos Imobiliários, o Dr. Carlos Ferrari, que é um dos que mais participa e nos ajuda nesse programa. Acho que só não teve no primeiro estúdio, né, Ferrari, em 2016, mas desde então já passou por todas as configurações do programa, né? Agora virtual, é um prazer estar aqui com você, Arthur. É sempre bom bater papo aí com os assuntos que você traz e poder contribuir também com esse mercado que a gente trabalha e gosta tanto. Então, geralmente você participa com assuntos menos quentes, né? Mas nesse momento tem um assunto pegando fogo, que é briga entre inquilino e locador, né? Brigas, assim, a gente já viu, você mandou um material que daqui a pouco a gente vai mostrar, já tem coisa chegando na justiça e tendo decisão, né? Imagina aquilo que ainda não chegou na justiça. Muito inquilino querendo desconto, querendo prorrogar prazo. Eu ouvi ontem, eu li em algum lugar, a proposta de antecipação da revisional. Essa eu achei assim, uma coisa incrível. Como é que você está vendo isso aí, Ferrari? Porque é óbvio que é importante a gente tentar se ajudar, né? Tá ruim para todo mundo, mas contrato é contrato, né? Eu me preocupo se a gente começar a ser muito criativo e perder confiança em contrato, sabe? Tá perfeita a sua argumentação de maneira geral aí, Arthur, e esse tema tem sido aí discutido já nos primeiros dias da pandemia, né? Essa percepção de que a Covid seria tratada, e de fato não tem muito como fugir do tema, que ela caracteriza, né, o que a gente chama de caso fortuito ou força maior, né? Acho que a partir de hoje, nas aulas, nas faculdades, a gente sempre usava o exemplo de guerra, né? E agora a guerra vai ser a pandemia. Então, assim, mudamos os livros, o exemplo dos livros. Então, de fato, não tem como dizer que a pandemia não caracteriza um evento de caso fortuito e força maior. E, dito isso, começou uma certa ansiedade até de alguns empresários e até pessoas físicas, né, que é o mais curioso, depois a gente pode falar com mais profundidade disso. Mas, olha, eu vou então romper a minha alocação, não vou pagar no mês que vem. Existe uma confusão aí do que é a teoria da imprevisão, que a gente chama, né, o que pode ser feito e o que funciona, na verdade, no judiciário, e a gente viu um certo volume até de ações. No primeiro momento, algumas tiveram ali alguma sensibilidade pelo judiciário, e essa sensibilidade pouco material, assim, não tinha muito fundamento jurídico, era mais uma tentativa de socorro, né, no judiciário. E logo em seguida, a gente acompanha, a gente sofreu, acho que a primeira grande demanda pontual desse assunto foi em razão dos shoppings, né, que tiveram atividades fechadas no Brasil todo, depois parcialmente reaberta, e aí agora em São Paulo ainda permanece fechado, enfim. E alguns lojistas, né, já entraram com a ação para poder não pagar o aluguel. E aí fica a discussão, né, se você pode ou não pode, se tem direito, não tem direito, e essa informação que você colocou tem que ser levada muito a sério, né? É um contrato como qualquer outro, e é um contrato que exige contraprestação entre as partes, e ele deve observar as regras, mesmo diante, né, de um cenário de pandemia, né? Acho que esse que é o que assusta. Então, poxa, vale ainda o contrato? Ele permanece execuível esse contrato? Eu posso romper? Não posso? Posso suspender locação? Não posso. Esse tema, até agora, deu tanto barulho que existe lá um projeto de lei do Anastasia, né, que foi motivado lá pelo Toffoli, enfim, com as devidas vênias aí de qualquer má intenção que tenha tido. O fato é que ele chegou até a propor esse projeto de lei, que foi aprovado no Senado,
uma moratória de todo e qualquer contrato de locação até outubro, tipo, é um absurdo sem tamanho, e claro, se tiver problema, né, sempre quando há problema, as leis, né, já estão aí, as leis, o Código Civil ele é completo, ele não é pela metade, a gente já tem um Código Civil muito bem feitinho ali, e ele tem uma série de regras que se ajustam e se amodam a toda e qualquer situação que até hoje a gente viveu, inclusive a pandemia, né, eu falo que não tem muita lei, é dizer que a gente não tem lei nenhuma, então o pessoal vai, vou fazer uma lei aqui a mais. Será que precisa? Essa foi a minha crítica. É claro que as pessoas, olha lá, o advogado não quer uma lei nova, vai ajudar. Enfim, a ideia de que as pessoas precisam de ajuda é tão forte, e qualquer frase que você dê a entender que é algo diferente que você está propondo, você é mal visto ou mal interpretado. Então, eu não quero nem de longe dizer isso, mas hoje o nosso arcabouço jurídico é bastante completo, inclusive a ponto de já vermos aí, já tivemos um número relevante de decisões, tanto para dizer que, olha, você não tem esse direito de alterar a sua locação, como para dizer, olha, ok, vamos modificar a sua locação para ajustá-la, né, ao novo momento em que você está passando com o uso desse imóvel. E aí, para concluir, para não deixar o pessoal em suspense, também não é a proposta do seu programa, né? A gente não fica lá, aguardem no final que eu vou contar como é. Acho que isso é uma maldade que se faz aí para manter a audiência. Aqui você não precisa disso, né? O pessoal já sabe que tem conteúdo para o programa todo. Então, assim, o fato que, em geral, as decisões de locação comercial, onde teve realmente uma mudança no uso do imóvel, então, veja, eu não estou falando da renda do locatário, a loja deixou de receber recursos, ou a pessoa que está alugando não tem mais dinheiro, não é isso. Você pode, sim, rever e fazer a revisão que você mencionou, se o imóvel a qual você está alugando mudou de patamar. Então, o imóvel que tinha uma locação plena e ampla e era usado, né, e tinha um valor de mercado para aquele uso já estabelecido, sofreu algum tipo de impacto, em razão aí, no caso, do fato do Príncipe, né, decorrente da Covid, fechamento do uso daquele imóvel, impossibilitando o lojista de disponibilizar, né, a sua atividade de maneira ampla. Mas veja, será que ele ficou, de fato, sem usar nada do imóvel? Muito pelo contrário, a gente viu o caso da própria Cacau Show, ela tentou dizer isso, e o juiz... o próprio juiz já declarou, olha, você tem o drive-thru, né, no seu shopping, e você está vendendo via drive-thru, e isso é uma renda, e só tem essa renda porque você está alugando aquele imóvel, então não há se falar e não pagar nada, tá certo? Assim, ela perdeu, inclusive, o direito de desconto numa ação que ela moveu com esse argumento. Então, o imóvel está ali, ele tem valor, ele tem algum uso pelo locatário, então ele mantém ali o direito da remuneração, da contraprestação na entrega daquele imóvel. Então, um tem o ônus de entregar, o outro tem a obrigação de pagar, e esse pagamento pode, sim, ser revisado, essa revisional eventualmente pode ser antes dos 3 anos, caso haja, sim, um fato que provoque essa alteração do equilíbrio do preço, mas não há se falar em nenhum momento de suspensão de aluguel ou de não pagamento de aluguel por conta da diminuição da minha renda, da minha receita, né? E aí fica mais evidente isso nas pessoas físicas. Eu tenho aluguel, perdi o emprego, ou tive o meu emprego lá de maior dificuldade, então não vou pagar aluguel. Não há nenhuma relação jurídica entre a renda, né, da pessoa e o pagamento do aluguel, senão eu estaria falando num cenário em que, se eu ganhei a loteria, eu tenho que pagar mais também, né? Olha que injustiça com o proprietário. Então, até pode ter um conceito aí justo, né, de equilíbrio, né, de capacidades contributivas, quem pode pagar mais, quem pode pagar menos, mas a gente não está falando do aluguel social, a gente está falando do aluguel jurídico, e é nesse aspecto de contraprestação, de equilíbrio de regras que se estabeleceu e se estabelece a locação. E a gente enxerga alguns pontos fora da curva. Alguém conseguiu ali 50% de desconto, mas o juiz logo em seguida fala, olha,
esses outros 50 que eu tirei, você vai entregar de volta lá na frente, divididos em 12 parcelas, por exemplo. Então, você sempre tem uma manutenção de equilíbrio também em favor do locador. Ele não pode abrir mão da renda dele, muitas vezes ele só tem aquela fonte de renda. A gente viu até o fato relevante da Rio Bravo, né, dizendo, olha, meus cotistas aqui são pessoas sexagenárias, e eles também são grupos de risco, e a maior parte, às vezes, só tem essa renda, né, para sobreviver, e, poxa, se você não pagar a sua locação, esses caras também não vão receber. Quem é que tem direito, né, com mais relevância aqui para pleitear alguma coisa? Então, os juízes ficaram e estão, de fato, sensibilizados, né, nesse sentido. O Tribunal de Justiça de São Paulo já deu ali algumas decisões revisando, né, alterando, portanto, em favor dos proprietários, em favor do equilíbrio dessa locação, para dizer que, olha, você pode sim reduzir a sua prestação em razão, portanto, de uma redução do uso, da disponibilidade de uso do seu imóvel. Aí você vai criar algum parâmetro que normalmente ele é um desconto, né, de 20% da revisional, normalmente ele pode ter uma variação de 20% para cima ou para baixo, esse é o que a lei ali estabelece, e nesse caso, por conta da pandemia, o juiz até aumenta um pouco esse desconto, chegando a 40%, 20%, 30%, 40%, e excepcionalmente a 50% nos casos que realmente a empresa, às vezes, é uma academia de ginástica, né? Não tem nem como oferir absolutamente nenhum ganho e nem praticar nenhum outro ato fora ali daquele ambiente. Então, tem que olhar exatamente qual é a atividade, qual é o objeto do contrato, qual a extensão do prazo desse contrato, e identificar caso a caso se houve impacto negativo e se aquele impacto já aconteceu realmente, que impossibilita, de alguma maneira, o equilíbrio do contrato. Né? Equilíbrio vai dizer entre prestação e valor do imóvel, e não equilíbrio entre a minha renda e a renda ou o poder econômico do proprietário. Né? Então, e aí você está exemplificando muito bem com imóveis que são imóveis de varejo, ou seja, a minha atividade é lá, a porta está na rua ou está no shopping, as pessoas podem ou não podem entrar, eu posso abrir um pedaço ou não posso abrir um pedaço. Mas e, por exemplo, os galpões de logística, que estão abertos, estão funcionando, plenamente ocupados, né? Perfeito. E aí, o varejista está pleiteando um desconto, às vezes até em contratos atípicos. O que eu me lembro, uma das primeiras perguntas que eu te fiz, a primeira vez no programa eu não pude estar lá, e a Paula Zog te entrevistou, e foi a estreia dela na TV, inclusive. Que memória, nem eu lembrava disso. A primeira vez que eu pude te entrevistar, eu comecei perguntando assim, olha, contrato atípico, dá para confiar? Né? E agora a gente está vendo uma situação em que contratos atípicos que deixaram de ser atípicos, tem uma tipificação, tem uma lei para eles, tudo, ou incluíram na lei, sendo contestados em uma situação em que muitas vezes o imóvel está lá sendo usado, o varejista vendendo online, e ainda ele quer diminuir ou postergar o pagamento. Eu vou além aqui, eu acho que é claro que essa decisão de romper, né, um contrato por encomenda, um BTS, ou até um DRS, né, um direito de superfície, esses contratos que visam ali uma prestação de longo prazo, chama de prestação continuada de longo prazo, esses contratos eles têm uma força tremenda, eles não poderiam ou poderão estar impactados de maneira tão drástica por um período de 1 mês, 2 meses que a gente está vivendo por enquanto. É claro que a empresa que vai entrar agora em recuperação judicial por conta da dificuldade econômica, né, isso vai acontecer e a gente vai ver aí uma série de desafios em razão da economia, e até tem já um caso, né, tem uma loja 100, né, tem um fundo imobiliário que também divulgou o fato relevante, e aí até me antecipando assim numa discussão da responsabilidade do gestor, né, em divulgar ou não, em você até alterar o preço, né, das cotas e tudo mais. Esse locatário ele tem um BTS no fundo e ele vai pedir recuperação judicial. E aquele gestor, aquele administrador, ele ficou tranquilo, não fez nada. Aí pensou, pô, que absurdo, que não está fazendo nada, como é que pode?
poxa, é um BTS bem feito, um BTS, inclusive, tem garantia bancária, né? Então, ele tem uma fiança por trás e que o rompimento daquela obrigação obriga o banco a efetuar o pagamento. Então, é um cenário que você tem o rompimento da obrigação, mas tem o pleno adimplemento das garantias e das regras ali estabelecidas. Então, aí só para voltar ao raciocínio, o BTS ele tem que ser interpretado na sua exata medida, né, dos 30 anos, 40 anos, 50 anos, e quanto ele foi impactado. Alguns dados têm mostrado, por exemplo, lojas de comércio online, que o movimento de caminhões nos galpões cresceu enormemente. Você tem uma demanda para entregas, né, excessivamente maior do que se tinha. Então, não há se falar em revisão, né, ou redução de aluguel, e sim de expansão, né, da capacidade logística de algumas empresas. Então, tem que entender exatamente qual é a empresa que vai pleitear, né, essa revisional, a qual ele renunciou expressamente. Aí vai dizer, essa regra é muito clara, né, o caso fortuito e a força maior, ela só exime, né, só afasta a obrigação da pessoa se ela não tenha se obrigado a esse respeito. Então, a gente viu agora o caso lá da Victoria's Secret, né, que ela vendeu a empresa para um grupo e o contrato tinha ali uma cláusula que o grupo, né, era obrigado a comprar a empresa, mesmo em caso de pandemia. Havia a previsão expressa no contrato. Então, assim, a mesma coisa vale quando você coloca a expressa renúncia ao direito de ação revisional. Então, ele não vai ter esse direito, ele renunciou, e é uma renúncia de pleno direito. Então, ao dizer isso, ele está dizendo que ele não quer ajustar preço e valor de imóvel, ele não quer mais modificar esta composição. Então, ele vai ter que usar outros argumentos jurídicos que não esse da revisional, que é o único que tem certa força, né, do ponto de vista do locatário, em reduzir ou ajustar a prestação de pagamento das obrigações que ele tem. Então, ele vai ter que, no mínimo, pedir o rompimento do contrato, né, a rescisão do contrato, com base na teoria de previsão, eventualmente, mas isso não deveria ter o condão aí de romper a obrigação de longuíssimo prazo, exceto se ele, de fato, romper ali acabar, encerrar as suas atividades, e vai ser um inadimplemento como qualquer outro que ele poderia fazer, havendo ou não havendo a pandemia, e ele não vai estar isento ou excepcionado de alguma maneira de cumprir com as suas garantias e cumprir com as suas obrigações, né? O contrato de locação de longo prazo, BTS, eu lembro naquela época eu falei e continuo falando, ele é extremamente rígido, bem preparado, a jurisprudência maciçamente direcionada na manutenção desse contrato do longo prazo, e talvez veremos isso até diante de pandemias, né? Eu acho que a gente vai passar por esse argumento e vai enxergar isso do outro lado dessa crise. A gente viu isso na crise passada, a crise econômica, não posso mais pagar, perdi emprego, não sei o que, já apareceu uma enxurrada, né, lá atrás, né, naquela primeira crise econômica mais dura, em 2014, 2015, e isso já se provou, né, forte o suficiente. A gente vai enxergar alguns contratos sendo discutidos no ambiente de arbitragem, muito comum o contrato de BTS não está dentro do judiciário para ser discutido, então essas decisões não vão sair agora, elas não vão aparecer aí em grande número para nós com tanta facilidade, mas sem dúvida nenhuma a minha humilde opinião é que esses contratos se mantenham, e a sugestão que eu coloco, e eu já tenho lá no escritório alguns elementos, alguns exemplos disso, é que o caminho mais correto é a mediação, né? Nem o proprietário quer ficar sem o locador, nem o locatário, e nem o locatário quer ficar sem a sua atividade. Eu acho que tanto na locação quanto na compra e venda, né? Eu acho que o equilíbrio aí, a mediação, é fundamental, e é o que a gente está tentando deixar isso claro. Não há direito líquido e certo de nenhuma das partes, então negociem primeiro, reequilibrem primeiro, usem a mediação, é fácil, contratam um terceiro, um especialista no assunto, um assessor jurídico, um consultor, uma empresa terceirizada. Esse cara vai poder trazer elementos de outros envolvidos ali no mesmo segmento, no mesmo setor. Isso tudo ajuda e facilita com que a demanda se resolva fora do judiciário e fora da decisão de rompimento ou rescisão contratual,
que não é o caminho que a gente espera que o judiciário acolha e que nem os empresários, em sua maior parte, escolham, né? Teve muito não, mas grandes inquilinos que simplesmente tomaram uma decisão unilateral e comunicaram, né? Eles nem pediram, eles avisaram, vou te pagar daqui 70 dias. Fizeram isso com o fornecedor. Acho incrível, o cara sai na televisão, na rede social, fazendo campanha, não vou demitir meus funcionários, mas se o meu fornecedor tiver que demitir o deles, azar dele, porque eu não vou pagar o cara. Eu ia pagar agora, mas só pago daqui 70 dias. E ainda sai na TV fazendo cara de bonzinho, né? Então, deve ter o contrário também, né? Deve ter o dono do imóvel tendo que entrar na justiça para tentar reverter uma decisão unilateral, que não foi nem negociada. O pagamento, o não pagamento, a inadimplência espontânea, vamos chamar assim, de unilateral, ela vai estar carregada dos efeitos da mora, e só teria aí abrigo, né, se essa suspensão de mora fosse requerida no judiciário. Portanto, ele cabe aí ao locador, né, o protesto, o pedido de juros e, enfim, todos os encargos, até que seja feito um acordo, né? Não há se falar em direito unilateral só por conta das dificuldades econômicas que determinado ramo esteja sofrendo, né? Todos estão sofrendo, todos estão sofrendo. Acho que essa crise ela tem a diferença principal de demonstrar que o sofrimento é de todos os lados, um mais, o outro menos, mas todos estão sofrendo. Então, é necessário, indispensável que cada um faça o máximo da sua parte, não o mínimo. Né? Se ele puder pagar, ele vai ter que pagar. E se ele está com o caixa, ele usa o caixa. Né? Ele tem que, as partes vão ter que se equilibrar e dar as mãos aí para poder reduzir ao máximo os efeitos que a gente vê. Deixa eu entender melhor um negócio que você comentou anteriormente sobre o contrato típico. Antecipar uma revisional é possível? Veja, o argumento, então, não é possível, mas assim, a gente está bem distante dos argumentos aqui de modificação de valor de imóvel, né, do valor que intrínseco daquela atividade. Então, eventualmente, o cara está próximo do 3 anos aí, do triênio, e ele enxerga no Código Civil, né, uma brecha ali, um argumento no 393, é um artigo que trata ali que ele, devedor, não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior, e esse argumento ele é mais temporal, ele não é econômico e financeiro, ele não quer pleitear, né, revisão econômica, e aí ele pode sim alterar a regra contratual, permitindo, portanto, uma revisão. Agora, de novo, essa revisão vai ter que estar baseada numa alteração de valor intrínseco daquele imóvel em todas as suas prestações e não apenas nas prestações, vamos chamar assim, desses 3 meses, né, de abril, maio e junho, vai. Então, assim, o imóvel deve ter tido realmente uma alteração de valor e uma percepção de mercado de redução de valor. Então, aí sim, eu acho que se existiu isso em algum segmento, se ocorre esse tipo de coisa em alguma empresa, acho que há o caminho por aí. Mas não vejo como um caminho útil para você simplesmente não suspender o pagamento de 2 ou 3 meses. Isso o judiciário não entende como equilibrado. Né? Você não tem como... Olha, não vou pagar hoje esses 2 meses aqui, tá certo? Inclusive, a maior parte das decisões que pediram a suspensão do aluguel não foram procedentes. E as que foram reformadas em segunda instância, né, nos tribunais. E aí sim, o advogado, já sabendo que ele não ia conseguir a suspensão, ele faz o pedido alternativo. Ele fala, a suspensão, e se não der a suspensão, eu aceito um desconto. Então, ele sabe que ele só tem o direito ao desconto, mas ele provoca uma suspensão. É um absurdo do ponto de vista jurídico, né, até do nobre causídico que estiver ali patrocinando a causa.
ele pleitear um direito que ele não tem, tá certo? Ele sabe disso e ele está tentando provocar e ele vai ser sucumbente nesse pedaço da ação, e ele pode ali, enfim, ter que arcar com isso. Acho que o direito mais justo é aquele que as pessoas deveriam pedir apenas aquilo que elas acreditam têm direito e aquilo que elas acreditem precisarem efetivamente no momento. Então, se para o cara tanto faz um desconto ou não pagar, então ele pode pedir o desconto, tá certo? Ele não precisa não pagar, né? Acho que é um pouco por aí. Agora, não, ele não tem opção, ele só pode não pagar. Aí esse cara, o desconto para ele não serve, tá certo? Então, assim, são coisas diferentes, mas a gente vê muito essa tentativa aí de usar o judiciário como um socorro ali, um ambiente, uma plataforma de salvação, e às vezes acontece de ter ali algum eco favorável. A gente não acredita e até agora a gente acompanha diariamente as decisões aí do Brasil todo que saem com relação a esse tema imobiliário e a Covid-19, todas até agora no sentido de preservar as atividades e preservar os contratos, sugerindo e mostrando que a negociação, a mediação é o caminho mais prudente e mais correto a seguir. Eu estou vendo alguns comentários, o pessoal está assistindo, super interessado aqui, né? E o Rodrigo Girão estava comentando do caso específico dele, que ele trabalha no ramo de festas, ele aluga roupa para festas, e está tudo parado desde 28/3. Então, ele quer saber se ele pode pedir algum desconto, se ele tem algum direito a isso, por não ter previsão de retorno. Mas acho que é o que você acabou de falar, né? Não, tem um caso aí, está nos jornais, um caso... Atividade, né? Que talvez ele consiga. Mas tem que tomar um cuidado, porque tem um caso nos jornais até famoso aí do buffet infantil que ficou fechado e pleiteou a revisão do aluguel ali por conta dos danos que ele sofreu. E aí o juiz não deu, porque não há relação jurídica entre os danos causados pela Covid para o locador versus a obrigação que ele tem de cumprir para o locatário, com a obrigação que ele tem de cumprir com o locador. Então, cuidado com a causa de pedir, cuidado com a sua fundamentação. Né? Não há relação jurídica da minha receita com a minha obrigação de pagamento. Se eu ganhar a loteria, o proprietário do meu imóvel não vai receber mais locação. E se eu ficar desempregado, ele também não vai ter, eu também não terei o direito de deixar de pagar. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Se o argumento do negócio dele for apenas esse, né, do desafio for apenas esse, perdi receita, então ele vai ter que rescindir a locação e sair do imóvel, né? Não, eu quero permanecer ali com o meu ponto, ele tem valor, tem luvas ali por trás, todo mundo conhece aquele ponto. Você vê nos shopping centers, né? A loja hoje ela serve como estoque. Sim. Então, como é que ele pode não querer pagar nada naquele estoque que está ali, né? Muitas lojas são grandes, fala Centauro, loja, né, tem um espaço enorme ali ocupado. Então, aquilo tem valor, algum valor tem, pode não ter 100%, mas algum valor tem. Então, assim, é de 50% por cima, tá certo? Não há se falar em não pagamento. Acho que isso é absurdo e o judiciário já percebeu isso e a gente não deve ter decisão. O caso fortuito, né, que seria aí, né, possivelmente invocado em relação à pandemia, mas um detalhe que eu acho importante a gente mencionar uma coisa, meu negócio está impactado por causa da pandemia, outra coisa o governador do meu estado me obrigou a fechar as portas, ele baixou uma lei, um decreto e tal, e me obrigou a fechar as portas. E aí, como é que fica? Serve como argumento numa ação, e caso eu não consiga isso, pode haver depois uma enxurrada de ações contra os governos estaduais, contra as autoridades que forçaram o fechamento das atividades? Vamos lá, essas são perguntas ótimas, Arthur. As duas coisas são muito prováveis de acontecer. O fato de ocorrer diante da pandemia, o fato do príncipe, ou seja, uma consequência da pandemia foi a decisão da autoridade em proibir deslocamento, né, total, e até
proibir o uso de espaços públicos e espaços privados como shopping center. Então, este fato do Príncipe, este ato maior, ele sim já é um elemento para caracterizar uma excepcionalidade. Ele abre ao locatário e também ao locador o direito de se resguardar, né, no futuro desse dano praticado, ou seja, ele, devedor, não pode responder. Então, é isso que trata o nosso o 393 do Código Civil, ao dizer que, olha, eu, devedor, eu não devo cumprir ou arcar com os prejuízos que vieram aí por conta de um fato maior, do fato do Príncipe, dessa decisão. Então, se for decisão dele fechar esse shopping, não sou eu que vou ter que pagar o pato, né? Acho que esse é o resumo ali por trás do artigo. Então, as partes vão sim, individualmente, poder pleitear ali o seu devido ressarcimento. Né, e para o locatário, diante do fechamento dos shoppings, foi esse o argumento que a gente viu e recebeu no escritório uma série de notificações nesse sentido, que fechou o shopping, então eu não quero pagar. Não, calma aí. Você fechou o shopping, você pode ter que não pagar agora, ou pagar menos, ou enfim, não é não pagar, você e de fato é o que aconteceu. Os juízes deram a ganho de causa, em sua maior parte, enfim, vaga maioria das decisões que a gente recebeu e obteve até agora, no sentido de dar um desconto. Esse desconto varia entre 20% a 40%, ficando ali próximo de 30% do valor da locação daquele mês. Né? E aí, claro que isso vai ser pesado e sopesado diante da atividade daquela empresa, do tamanho daquela loja, do tamanho daquele grupo, por conta da comparação dessa qualidade de valor. Aquela loja tem mais valor ou tem menos valor, mas não o bolso daquela loja é maior, o bolso dessa loja é menor. Veja, são coisas diferentes. Existe uma estratégia ali de valorização, de localização da loja no shopping, uma série de elementos de valorização do aluguel que podem estar mais ou menos impactados. E o ramo de atividade, essencialmente, vai também direcionar essa decisão. Se aquele shopping, a loja, só está alugada, ela é uma loja que só pode ser usada para a alimentação e a praça de alimentação está fechada, então o imóvel não pode ser usado para nada. Realmente ali não guarda estoque, ele não tem muita referência, e ali o desconto dele seguramente vai ser muito maior, enfim, ele vai ter uma análise diferente das demais. Então, tem que tomar cuidado com a amplitude e análise generalizada desses efeitos, mas sim a gente enxerga aí no futuro próximo, isso já deve acontecer em um primeiro momento nos contratos de concessão. Então imagina que todos os concessionários têm ali regras contratuais de cumprimento de obrigações com o poder público. Você tem que abrir X números de estações de saneamento ou de estações de iluminação, enfim, de aeroporto, a expansão, o volume de obras que você tem que ter feito ou de arrecadação que você devia ter atingido. Então, todo esse desequilíbrio que foi causado pela pandemia, ele vai ter que sofrer o reequilíbrio. Isso vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. E existiu também, a partir daí, a gente pode até linkar esse elemento com o que a gente vive no mundo dos fundos, dos investidores e administradores fiduciários, ou seja, a administração pública está se valendo de um argumento de que ela não poderia rever ali os contratos agora e que ela deveria esperar uma autorização legislativa excepcional. A gente viu isso muito ali, o Congresso com a União Federal com o Congresso, isso apareceu em maior escala ali, quando o Bolsonaro falou, olha, ele renunciou ali ao direito de usar, né, a cláusula, vamos chamar assim, de caso fortuito e força maior, dispensando a autorização legislativa, que é um fato, você pode usar, você deve usar, é uma situação excepcional que cabe ali decisões excepcionais. Então, tanto a administração poderia e pode tomar medidas excepcionais, quanto o concessionário vai poder também, em alguma escala, tomar algumas medidas excepcionais, ainda que não vinculadas, autorizadas expressamente na legislação em que eles estão vinculados. E aí vale dizer uma frase que vale para todo mundo também. Ao tomar essas decisões,
e é isso que a CVM também deve exigir do próprio administrador fiduciário, é que ele se cerque da devida informação, né, do cuidado, de documentação, de que ele tomou aquela decisão extravagante, extraordinária, fora do comum, com uma reflexão, não foi motivado na emoção. Ele tem que ter uma decisão fundamentada, ainda que diante da pandemia, ainda que diante do cenário de crise, ela tem que ser fundamentada, ela tem que ser documentada, ela tem que ser motivada, e mais do que tudo, ela tem que demonstrar, né, que houve naquele ambiente de decisão o impacto da circunstância. Ou seja, se você estava numa forma que daqui 2, 3 anos você não consiga demonstrar que você foi ou estava sendo impactado pelas circunstâncias de forma objetiva, você pode ser responsabilizado, sim, por ter tomado uma decisão fora ali do que aquilo... Do administrador, né? Ele tem o dever fiduciário de fazer o melhor pelo fundo e pelos cotistas do fundo. E aí, quando ele se vê numa situação de tomar uma decisão de exceção, você mesmo falou, o melhor caminho é a conciliação, não é o judiciário. Mas a conciliação depende de que as partes cedam em alguma coisa, né? Quando eu vou para o judiciário, eu digo, eu não quero ceder, o Ferrari não quer ceder, então um terceiro vai tomar uma decisão por a gente. Agora, quando a gente faz isso por conciliação, tá bom, eu te dou um desconto menor do que você quer, aí você também depois me paga daqui 2 anos e tal. Aí pode chegar o cotista do fundo imobiliário e falar, mas você não me perguntou se eu topava essa benesse ou essa conciliação que você fez, né? Então, o administrador, ele é ciente disso, ele tem um pouco de medo também de tomar essas decisões. Isso pode até levar um pouco mais a coisa para o judiciário, pelo medo que o administrador tem de ser responsabilizado depois? É exatamente isso. Sim, ele tem que tomar todos os cuidados, e uns cuidados talvez além daqueles que ele já vem tomando e que costumeiramente toma. Né? O ato de liberalidade, que a gente chama, você tomou a decisão de forma desproporcional. Exato. Então, ele não pode tomar a decisão nesse sentido. Por outro lado, ele tem que transacionar. Né, a gente viu, eu recebi algumas consultas no escritório, nós recebemos algumas consultas no sentido de, poxa, estão pedindo para eu negociar a locação, eu posso negociar ou eu tenho que chamar uma assembleia para negociar? Tá certo? Se eu negociar essa locação aqui, eu vou infringir meu dever fiduciário ou vou exercer esse dever fiduciário, né, ao extremo, ou seja, vou estar exercendo ele como deveria. E a diferença entre uma coisa e outra, se ele está rompendo, né, ou está abusando do dever fiduciário, ou está exercendo ele, né, ao pé da letra, só pode ser verificada se existe ali documentação, se existe ali atos que demonstrem que ele está imbuído, está motivado, fundamentado e justificado na melhor das intenções e que não há ali nenhum outro interesse ou retribuição, ou dúvida, ou contrapartida, ou qualquer ato que seja que possa colocar em xeque ou em questionamento aquele ato praticado, aquele desconto, aquela repactuação realizada. E isso vai para os fundos de renda fixa, para os CRIs, onde você vai enxergar cada vez mais algum tipo de impacto do caso fortuito força maior também, e da própria crise econômica que se avizinha. As repactuações voltarão à tona, já voltaram, já existem ali, por exemplo, cláusulas de vencimento antecipado, né, os covenants financeiros, todos eles foram impactados em todas as medidas, em todo quanto é operação. Então, as operações vencem automaticamente, muitas vezes, você precisa repactuar. E repactuar com um novo covenant que você não sabe qual é, porque você não tem visibilidade e nem a profundidade da nova régua. Com qual régua eu vou medir a sua capacidade de endividamento, tá certo? Quão baixo vai ser, né, o seu ROI, enfim, assim por diante. Então, todas essas réguas, elas vão se alterar, e aquelas que a gente tinha como parâmetros antes da crise, talvez não servirão de subsídio agora. Então, muito provavelmente, réguas transitórias, réguas flexíveis, tudo isso vai ser usado a partir de agora. E aí cabe a esse administrador e a esse gestor o cuidado, né, de demonstrar essa situação que eu estou descrevendo,
para ninguém dizer daqui 2, 3 anos, um ato fiscalizatório ou até um cotista colocar essa informação, falar, olha lá, ele liberou ali, deixou de executar, deixou de... É uma situação delicada. De atrás do vencimento é improvável. Esse que é o problema. A gente tem... Com direito, ele tem direito a reclamar, estando certo ou não, mas reclama, o cotista reclama de tudo. Uma outra coisa que você mesmo tinha levantado, é que depois te falei, mas isso também se enquadra nos fundos imobiliários, que é a questão da reavaliação patrimonial. Você estava me contando um pouco antes da gente começar que para os FIPs, a CVM está fazendo uma modernização na regulamentação e falando sobre marcar o patrimônio do FIP de uma maneira mais dinâmica, né? Para os fundos imobiliários, a mesma coisa acontece. A 516, ela não diz que tem que fazer avaliação uma vez por ano, isso virou praxe, mas ela diz que tem que fazer reavaliação toda vez que o administrador entender que há um impacto grande no valor dos imóveis. Seria o caso de ter que chamar reavaliações patrimoniais por causa do impacto da crise? Esse é outro ato do administrador, do gestor, enfim, do dever fiduciário, que fica ali numa situação, se eu devo observar a legislação ao pé da letra, e ela diz, de fato, ela coloca essa orientação, no sentido de existe uma alteração material no valor do ativo, eu tenho que reavaliar, ou seja, há ali uma situação jurídica, né, pedindo para que isso ocorra. Por outro lado, se ele contratar hoje essa avaliação, ou se ele praticar, tentar, né, buscar ali atos para encontrar um novo valor do imóvel, ele pode errar amanhã, ou ter que fazer novamente, ou ele pode desinformar mais do que informar, né, o cotista. Então, se ele contratar o avaliador, o laudo vai voltar escrito assim, não sei. Exatamente. Então, eu acho que o cuidado aqui é se demonstrar que você, no mínimo, está avaliando a possibilidade e percebeu que não há preço para ser colocado em substituição àquele que você conhece, e que, de fato, isso não é só um achismo, está fundamentado ali em alguns elementos materiais que a gente enxerga fora do Brasil e dentro do Brasil. Você já vê imóveis de rua valorizando mais do que imóveis de shopping, porque tem menos impacto, né, de saúde ali na rua versus do shopping. Então, você tem a parte residencial ganhando valorização porque não teria sido impactada na locação versus a parte comercial. Então, fundos poderão ali olhar para essa alteração dos valores, né, em geral dos mercados, para ver se de fato isso no Brasil vai se refletir e a gente terá aí alguma modificação substancial. Né? As empresas, dependendo do setor, é um pouco mais fácil, porque se for uma empresa ali que está num ramo que realmente foi impactado, né, no curto prazo ele não vai ter muita chance a não ser reajustar, né, a mola propulsora, aquele efeito mola, né, de você retrair, expandir, para alguns setores é muito difícil. Para outros, claro, é apenas talvez um parêntese. Eu acredito muito nessa fórmula aí de transição, né, que tudo voltará ao normal. E eu acho que é primeiro o normal e depois o novo normal. Então a gente não vai direto do onde estamos para o novo, né? A gente vai voltar com o que era e depois a gente vai para o novo. Então tem que ir com calma, né? A gente, vamos para o novo normal. Não. A gente vai voltar para o normal que era e depois a gente vai para o novo. Então, assim, o pessoal é meio ansioso, mas tá certo. Acho que a preocupação existe, a regra pede isso, é uma mudança, né, do paradigma de avaliação a valor de custo que a gente viveu durante muitos anos, e aí a CVM colocou essa nova regra para flexibilizar, valor de mercado, e você reavalia com atos excepcionais que impactem materialmente o valor do ativo. E isso é feito em outros lugares, por 3 meses, nos Estados Unidos, 6 meses, enfim, na Europa, e no Brasil era uma vez por ano só, e tá tudo certo, né? Talvez isso tenha que mudar, e o valor de mercado, que para nós era exemplo de anualmente, vai mudar,
né, já ganhou um aprendizado que talvez não seja, ele seja mudável, né, antes desse prazo. Sim. O Ferrari, já estamos há quase uma hora batendo papo aqui. Eu vou te fazer uma pergunta para uma respostinha breve e depois eu te dar uma sugestão, porque a pergunta do Rodrigo Girão aqui me fez pensar uma coisa interessante. A questão da distribuição. Tem fundo imobiliário suspendendo a distribuição de rendimento. E aí a questão não é com a CVM, essa questão é lei. Está tudo certo. A lei fala que tem que distribuir no semestre. E se ele distribui mensal, é quase que um ato de liberalidade, mas alguns deles colocam no regulamento a distribuição mensal. Pode suceder? Como que... E a gente caminha para um cenário em que o semestre talvez não seja possível distribuir, né? A gente caminha, não seja possível e não queira, né? Apesar de ter o lucro caixa realizado, é possível ou é provável que o administrador fiduciário não queira entregar esse lucro agora, porque o provisionamento, e até a CVM tem também um ofício circular que ela fez para os FDICs, alterando ali as regras de provisionamento, criando ali mais espaço para que cada empresa ou cada FDIC provisione suas perdas da maneira que achar conveniente. O fundo imobiliário está claramente, e aí, portanto, o administrador, ele está claramente vinculado ali à análise que ele vai fazer da provisão que ele precisa guardar, né? E ele só poderia ultrapassar, em regra geral, né, a retenção abaixo dos 95%, abaixo dos 5%, superando os 95% que eu tenho que distribuir, ele só poderia fazer essa retenção com a aprovação da Assembleia, tá certo? E acho que isso para ele hoje não é factível, e se for perguntar em alguns fundos se ele pode ou não fazer isso, é provável que ele vai receber um não, e as pessoas vão querer, eventualmente, trazer o dinheiro para fora do fundo. Então, e aí tem os impactos todos tributários em razão disso. Será que a análise fiscal, em razão da quebra desse paradigma de maneira recorrente aí, 6 meses, ou quem sabe 1 ano, né, não distribuindo, apesar de ter tido rendimento e ter tido lucro, vai impactar o PIS/COFINS e a RCSL do fundo? É importante essa reflexão. Na nossa visão, na minha visão, a gente tem de novo a mesma cobertura fiduciária, ou seja, se ele tiver retendo o dividendo de maneira parcimoniosa, prudencial, provisionada, justificada, motivada, eu acredito que até a tributação ele consegue defender, e a CVM seguramente não causará nenhum problema com relação a isso. Ele deve, sim, usar fatos relevantes para se manifestar, caso ele não queira chamar a assembleia, usar ali carta-consulta, tentar buscar um quórum para se preservar. É sempre útil, né, a assembleia para se preservar. Se ele tem confiança de que os cotistas que estão ali com ele, a maior parte, às vezes, é profissional, qualificado, esse cara entende melhor essa regra e sabe que ele precisa votar a favor da retenção por conta da própria dinâmica aí de mercado e da saúde do próprio fundo, ele deveria buscar uma assembleia. Agora, se ele tem essa percepção que o fundo dele é muito pulverizado, pessoas físicas, ele pode cair naquela encruzilhada que caiu o Hospital da Criança, né, e Nossa Senhora de Lourdes, quando quiseram perguntar se iriam abaixar o aluguel, tá certo? Então, é um risco enorme você perguntar algumas coisas ou ficar pendurado na pergunta, vinculado, né, nessa assembleia de alguma forma. Então, se ele não conseguir ratificar na assembleia e precisar reter, ele deve reter mesmo, porque no momento aqui é extraordinário e requer aí algumas iniciativas extraordinárias, sim, e ele só deve se acautelar dessas recomendações aí de transparência, motivação, documentação, e o máximo possível. A dificuldade aí é a lei, né? Porque quando você fala que a CVM flexibilizou regras do FDIC, compete à CVM única e exclusivamente. Sim. Mas o fundo imobiliário ele foi criado por lei, né? Mesmo essa questão de se resguardar da Assembleia, isso é uma sugestão da CVM, mas ela não pode garantir que isso não vai trazer problemas para o fundo do ponto de vista tributário. Não tenho dúvida. É um cumprimento legal, né? Sim, mas aí vai existir uma discussão Código Civil versus legislação, né? Então, assim, ele
ele não podia fazer diferente por conta da situação excepcional, e ele vai ter que demonstrar isso de maneira suficiente para dizer que aquela norma aplicada naquele momento, da forma como ela foi pensada, não deve ser aplicada. Então, ela seria mais prejudicial do que útil para o fundo, e, portanto, é possível romper essa norma, teria sido possível romper a obrigação de distribuição dos dividendos obrigatórios. A Assembleia, eu acho que é um bom caminho, e a documentação acima de tudo, mas a CVM já tem ali um grupo de trabalho, né, para alterar a 8668, tomara que isso aconteça o quanto antes, que já estamos atrasados nessa modificação legislativa. Se você olhar aí no histórico, a gente está há 2, 3 anos achando uma janela legislativa possível para colocar essa lei e não encontra, né? Você vê como turbulento é o ambiente político. Sim. Há quase 3 anos a gente vem tentando achar um equilíbrio de forças, né, para mostrar o quanto incoerente é essa norma, e apesar de, enfim, ser óbvio, ela não encontra espaço, porque existem umas outras demandas aí, uma atrás da outra, e o nosso ambiente político ali, o Congresso, não consegue sequer olhar para esse tema. Acho que estamos perto aí de finalmente conseguir, a norma já está, a nova versão já está pronta, isso já deve, enfim, ser antecipado até, e deveria ser antecipado por conta, especialmente, da situação de crise, né? Eu faço até enfim, entrando aqui em um outro tema, a CVM se preocupa, se motivou em se aproximar do mercado, em se manifestar de algumas maneiras a respeito dos impactos aí da crise, mas na minha visão ainda falta muito. Ela poderia ter feito muito mais, ainda pode fazer muito mais, e deve fazer muito mais. Eu acho que existe ali um espaço, né, para ajudar a liquidez. A gente tem falta de regras no Brasil, por exemplo, para fundos de investimento, que existe aí uma liberdade de saque à vontade, não tem limitação, o gestor não pode se proteger. Você tem o Brasil ele tem um mercado de capitais ainda fragilizado, então o momento aí a CVM ser um pouco mais virtuosa do que ela vem sendo, até do ponto de vista positivo, seria aproveitar a situação, ainda que transitoriamente, se for o caso, né, e romper aí algumas barreiras, né, que a gente sofre para captação de debênture, para CRI, enfim, para até fundos imobiliários, por exemplo, em alguma medida, e que isso ajudaria a ter uma liquidez, né, no mercado, evitando aí que esse parêntese seja tão grande ou maior do que ele deveria ser. Então, você fomentaria o mercado ao invés de apenas regulá-lo de maneira, né, meio que apenas quando provocada, tá certo? Bom, Ferrari, eu vou ter que encerrar por causa do tempo, conversamos pra caramba, você é sempre muito solícito, muito técnico e muito claro. Queria te deixar uma sugestão, porque esse comentário do Rodrigo Girão, que está assistindo, me deu uma noção de que aqui a gente está falando de questões que envolvem grandes locadores e grandes inquilinos. O fundo imobiliário é administrado por um banco, por uma corretora, o inquilino é um varejista, o shopping tem uma associação brasileira e tal. Mas o caso do Rodrigo, pode ser um profissional liberal que tem nesse negócio dele, o único sustento dele. Por outro lado, o imóvel que ele aluga também pode ser de um aposentado que tem nesse imóvel o único sustento dele, e essas pessoas não têm o aparato jurídico e toda o ferramental que a gente tem nos fundos imobiliários. Então, você que conhece muita gente, muito articulado, talvez seria interessante a possibilidade de fazer um mutirão de conciliação, né, para essas pessoas que não vão conseguir contratar um advogado. Às vezes o custo para o cara, para o dono do botequim da esquina, o custo do advogado já ele nem tem caixa para isso, né? Eles nem sabem o direito que eles têm, né? Acho que ele ouve dizer que tem direito, entra na justiça e vai ter problema, vai ter que pagar lá sucumbência, ou vai pedir fundamentado numa regra errada, muitas vezes, né? E acho que tem caminhos alternativos, sim. Acho que a sugestão é ótima, montar uma plataforma para isso e tentar, de alguma maneira, equilibrar aí as forças de onde não tem conhecimento. O conhecimento a gente tem a obrigação de compartilhar do nosso lado aqui, pode ficar tranquilo que estamos abertos a isso, sem dúvida nenhuma.
Legal. Obrigado por mais essa. A próxima, espero te ver no estúdio de novo, viu? Obrigado mesmo. Com certeza. Obrigado a você, Arthur. Parabéns pelo programa e pelas suas contribuições aí para o mercado, que são sempre ótimas, oportunas e excepcionais com relação à qualidade, com relação à profundidade e à segurança com que você traz todo esse material aí para tanta gente. Né? Obrigado. Sempre com a sua ajuda aí. Grande abraço. Para você que assistiu também, meu muito obrigado, sempre bom. O Ferrari é craque, ele vem e ele consegue passar o juridiquês, que é super importante, não tem negócio se a gente não tiver uma boa base, um fundamento jurídico, e o Ferrari sempre nos deixa isso com muita clareza, de uma maneira até didática, e faz desse assunto interessante, né? Porque ele é importante e nem sempre ele é interessante, mas conversando com o Ferrari fica tudo claro. Espero que tenha te ajudado também a entender essa situação, o que pode acontecer com o seu fundo imobiliário, hoje e daqui para frente. E até um pouco falar dessas questões que envolvem o dia a dia das pessoas e dos profissionais liberais. Mais uma vez, obrigado pela companhia, um bom final de semana para você e um grande abraço.